A paz do Senhor, meus queridos, uma boa noite para vocês. Que Deus venha abençoar você cada dia mais. Nós estamos aqui reunidos, sou o pastor Márcio, aqui da Igreja Presbiteriana Renovada de Novais. E nós, nessa noite, vamos estudar o Salmo 1. Salmo 1. E eu convido você a ler comigo o Salmo 1. É um salmo muito interessante, é um salmo bem profundo também, e é um salmo que ele tem um conteúdo tremendo para as nossas vidas. Diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz a destruição. Amém? Sabemos que o livro de Salmos, eu já venho falando já há algum tempo, ele é o livro de cântico de Israel. É um livro que é usado para a adoração de Deus. E nós vemos que o salmista aqui no Salmo 1, ele faz uma introdução praticamente para o livro de Salmo todo. Serve como uma introdução, serve como fosse um prefácio para o livro de Salmos, porque esse salmo ele vai trazer o conteúdo praticamente do salmo todo para nós, que é confiar no Senhor, andar nos caminhos do Senhor. A consequência disso são as bênçãos espirituais, e as consequências de não andar nos caminhos do Senhor é a perdição eterna, que é o que o salmista fala aqui no último verso. Então, nós vamos ver agora o salmista colocando essa ideia para nós, e nós vamos tentar entender de uma forma bem simples, bem concisa, o que esse salmo tem de importante, assim, de tão importante que eu acabei de dizer para vocês. Porque nós vemos aqui que é um sermão que o salmista usou, que é um sermão praticamente divino, assim, é a palavra que veio diretamente do céu. É uma palavra pelo qual o nosso Deus usa o salmista para falar conosco e dar toda a introdução que nós precisamos para entender praticamente os 149 salmos que vêm na sequência. Esse salmo ele é conhecido como um salmo de sabedoria. Então, por ser um salmo de sabedoria, é nos colocado de uma forma para que nós possamos entender e ter consciência do desejo do Senhor para conosco. O livro de Salmo ele é considerado também um livro poético, porque a literatura de Israel é diferente da nossa. A forma como que eu posso dizer para vocês assim, de rima é diferente. Então, aqui, a poesia que eles colocam, para nós aqui, não tem o mínimo sentido. Mas nós entendemos que essa poesia também, além de ser um livro poético, também é um livro profético. Também é um livro que nos corrige. É um livro que nos ajuda a entender a vontade de Deus para com as nossas vidas.
Então, basicamente, o livro de Salmo, ele tem toda a instrução que nós precisamos. Certa vez, eu estava passando por um problema difícil e o meu ex-chefe, o diretor que eu trabalhava na empresa que eu estava, ele é judeu. E ele me ligou e perguntou: como que você está? Eu estava passando uma situação complicada na minha família. Eu expliquei para ele, ele falou assim: nessa situação eu aconselho você ler Salmos, para que Deus venha falar de uma forma diferente com você e para que você tenha uma experiência melhor com Deus. E realmente nós vamos vendo aqui que cada vez que nós vamos aprofundando nos Salmos, nós vamos vendo o quanto Deus vem falando. Nós estudamos a cadeia do Salmo dos Degraus toda, são 15 salmos, e eu vou ser bem sincero para vocês, foi muito profundo e, sinceramente, eu faria tudo de novo. E eu mesmo estou ouvindo aquelas mensagens, porque aquelas mensagens estão servindo para mim. E servindo primeiro, Deus tem que falar com o pregador. Depois, ele fala com o ouvinte. Então, nós temos aqui, eu vou ler, esse aqui, ó, é o livro de Salmos que os judeus utilizam, tá? Então, nós temos uma tradução um pouco mais próxima do original, que o verso 1 vai dizer assim: feliz é o homem que não andou no conselho dos perversos, nem se colocou no caminho dos pecadores, nem se sentou na companhia dos zombadores. Esse primeiro verso, ele vem dizer aqui, na nossa tradução, é colocado bem-aventurado, e nós vemos que a pessoa bem-aventurada é aquela que a felicidade dela não vem de natureza humana, é de natureza divina. Então, quer dizer, o bem-aventurado é aquele que é feliz, mas é muito feliz porque a felicidade dele vem diretamente de Deus. E o que nós podemos ver aqui nesse primeiro verso? Ele está dizendo aqui para nós o seguinte, que nós vamos ver o processo desse pecado. Porque se você se assentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores, você vai ser igual a eles. Você vai agir da mesma forma. Então, o que acontece? Quando nós falamos de bem-aventurança, que são essas pessoas que não se assentam nessas rodas, são pessoas que não praticam a maldade, nós vemos que a pessoa é abençoada e a bênção dela vem do próprio Deus. Vem através de Deus e a pessoa se sente abençoada em Cristo, porque Deus o Pai nos deu Cristo, o Filho, para que nós pudéssemos ser satisfeitos, saciados da necessidade de buscarmos a Deus. Então, Ele nos provém todas as bênçãos espirituais, bênçãos materiais também, mas em todas as circunstâncias. Então, se você convive, se você é uma pessoa bem-aventurada, que você não se assenta na roda dos escarnecedores, não se envolve com causa que não é diretamente ligada ao Senhor, quer dizer, se você se liga às causas do Senhor e se afasta de tudo isso, as suas bênçãos, elas vêm constantemente todos os dias. Então, o que acontece aqui? Nós vamos ver que essas bênçãos, ela não vem só no dia de hoje. Ela é para todo o tempo e toda a eternidade. Então, quer dizer, ela vai seguir a nossa vida, vai seguir todo o rumo da nossa vida, nós vamos partir dessa vida, nós vamos ir para outra vida, e ainda nós vamos continuar com a presença de Deus e a bênção dele para as nossas vidas. Então, quer dizer, a bênção de Deus ela vai ser perpétua, eterna nas nossas vidas, até o mais alto grau. Então, isso nos ajuda, em primeiro lugar, a nos precaver dos perversos. Sair dessas rodas, das opiniões que essas rodas trazem para nossas vidas, da vida prática que essas rodas fazem com que as pessoas ajam. Você sai da companhia dos pecadores e você começa a ter uma vida prática diretamente no Senhor. Essa vida
que você obtém diretamente no Senhor, é como eu disse, ela é eterna, não muda. E você pode ter isso hoje. Cristo já vinha pregando aqui na terra, usou os profetas para pregar durante todo o tempo aqui, desde lá do início até agora. Usa os seus filhos para trazer essa mensagem. E essa mensagem ela é distribuída para você e não tem preço, ela é de graça. Ela chega a você sem mérito nenhum nosso. O mérito todo é de Deus, é de Cristo. A obra é feita através do poder do Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui que essa natureza que nós obtemos, ela se torna uma natureza divina. Porque embora nós estamos morando nessa terra, continuamos morando aqui nessa terra, mas o nosso Deus, Ele cuida de nós agora porque nós já somos cidadãos do céu e o nosso nome está escrito no livro da vida. Então quer dizer, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida é simples. Arrependa-se dos seus pecados. Mas, pastor, eu não tenho pecado. A Bíblia também vai dizer que se a gente acha que a gente não tem, a gente já está mentindo, então a gente já pecou. Então peça perdão por isso. Você se arrependendo dos seus pecados, Cristo pode abraçar você e levar você para uma vida, uma novidade de vida. Você começa a ter vida. Você começa a enxergar a verdadeira vida. Então, nós vemos aqui que essa natureza faz com que nós já temos acesso direto ao Pai. Cristo já vinha pregando na terra dizendo, é chegado o reino dos céus. E quando é chegado o reino dos céus, Ele nos dá livre acesso através da obra redentora feita por Ele. No verso 2, ele vai dizer o seguinte, mas seu completo desejo está na Torá de Adonai, ou está na lei de Deus. E em a sua Torá medita de dia e de noite. Isso quer dizer o seguinte, irmãos. Você fala assim, pastor, mas o que é a Torá? A Torá são os 5 livros que Moisés escreveu, são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Foi escrito por Moisés, Deus colocou a sua lei ali e o próprio Cristo pregava essa lei para nós. Para nós. Porque as mesmas palavras do Antigo Testamento, elas estão incluídas no Novo Testamento. O que Cristo pregava? Quando ele subiu lá no sermão, que ele fez aquele sermão da montanha, ele pregou o quê? Ele pregou a lei de Deus. Ele pregou o que a Torá escrevia, estava escrito. O que Deus tinha mandado Moisés escrever. Então, o que nós temos hoje aqui? Nós temos que nos interessar por essa palavra, porque essa palavra nos dá vida. Essa mesma palavra, o salmista ouvia e meditava de dia e de noite, para que não precisasse pagar um preço muito alto, indo para a perdição eterna, porque o prazer que ele tinha era de ouvir a voz de Deus através da santa e bendita palavra, através da Bíblia que eles tinham na época. Então, quer dizer, essa satisfação, ela tem que vir para nós também. Tem que ser proporcionada para nós, porque nós temos que ter satisfação em ser corrigidos pela palavra de Deus, ser orientado pela palavra de Deus, ser mudado, transformado pela palavra de Deus, porque a única coisa que muda o ser humano é a palavra do Senhor. As experiências que são obtidas através da palavra, elas refletem a mudança. Mas o que causa a mudança é exatamente o Espírito Santo regenerar nossa mente e que nós consigamos enxergar o nosso pecado e através disso nós começamos a ouvir a palavra de Deus e entender o que Deus tem para nós.
Então, o conhecimento da palavra é o que nos garante a vida eterna. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, estar na companhia dela e ter um sentimento amoroso por ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos púlpitos por aí já esqueceram a palavra de Deus. Não se sabe mais o que é isso. Porque hoje nós temos entretenimento, nós temos louvor, nós temos teatro, nós temos coreografia, nós temos um monte de coisa. Nós temos congresso, nós temos N coisas. Mas na hora que a palavra tem que ser colocada no altar e ser pregada, porque é o que traz salvação, o que traz mudança para a vida do ser humano, ela é ceifada. E o tempo que é dado, é impossível muitas vezes você fazer uma meditação e trazer uma mensagem que pode mudar a vida de um ser humano. Então nós temos que nos atentar para isso. Quando acabar essa pandemia, nós temos que limar tudo isso e centralizar na palavra de Deus. Nós já vemos fazendo isso, mas assim, nós temos que nos dedicar mais ainda. Porque a lei do Senhor é o que nos dá vida. A lei do Senhor é o que nos muda. Então essa lei, o próprio Cristo pregou para nós. Cristo trouxe para nós. Os profetas pregaram durante toda a existência na terra para os reis, para os cidadãos de Israel. Os pregadores do primeiro, segundo, terceiro, quarto século até agora, eles vêm pregando a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não vem por outra coisa. Então nós temos que entender que nós temos que ter um deleite, como ele diz aqui, o deleite é ser grato, ter gozo, prazer, necessidade de sentir a voz de Deus queimando nos nossos corações através da palavra de Deus. E nós temos que pensar nela diariamente, lê-la mais, falar dela e obedecê-la. E você fazendo tudo isso, provavelmente você vai se desviar do mal. Então quer dizer, quanto mais você respira Cristo, mais você fala de Cristo. Quanto mais você lê Bíblia, mais você fala a Bíblia. Quanto mais você tem experiências com o Senhor te leva a ter mais experiência com Ele e que te leva também a abrir os olhos de pessoas que precisam ter uma experiência com o Senhor. No verso 3, irmãos, ele vai dizer o seguinte: ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água, que produz seu fruto na estação própria, e cuja folha seca, a folha nunca seca, e tudo o que faz prosperará. Então quer dizer, por que tem que ser uma água perto de um rio? Uma árvore perto de um rio? Porque as raízes da árvore, elas vão buscar a direção do rio para se alimentar. A direção das raízes vão buscar a água do rio para poder trazer o alimento. Essa água, nós podemos dizer, essa terra, que tem que ser uma terra bem sadia, bem trabalhada, é a palavra de Deus, é a ação do Espírito Santo. Essa árvore vai fazer com que você seja essa árvore. E essa árvore vai mostrar as folhas, que as folhas vão mostrar que os frutos estão chegando no tempo certo. Então quer dizer, tudo que a palavra de Deus te ensina, você aplica, e aquilo começa a transformar a sua vida e começa a mostrar para o mundo quem você é. E os frutos que vão aparecendo são exatamente as qualidades que a palavra de Deus vem colocando na sua vida para a mudança. Então quer dizer, aquele que rouba já não rouba mais. Aquele que adultera já não adultera mais. Aquele que mente já não mente mais. Aquele que mata já não mata mais. Então quer dizer, você tem uma experiência total com Deus de uma forma tão diferente, mas tão diferente,
que você tem o que nós chamamos de novidade de vida. Isso fica aparente. E o que acontece? As pessoas que estão andando na rua, que vendo a sua vida, elas vão querer saber de onde vem tal alimento, tal fonte de energia, tal fonte de vida que pode transformar a vida dele também. Então você vê que a árvore se torna frutífera aonde ela está. Então quer dizer, aonde você estiver, você tem que dar fruto. Você vai produzir frutos bons, não frutos ruins. E você tem que pegar esses frutos e alimentar pessoas. Esses frutos são causados pela tua convivência com Cristo e tua convivência com o Senhor todos os dias. E as pessoas vão querer saber de onde que vem isso. E você tem que levar a palavra para alimentá-las, para que elas tenham frutos iguais ao seu. Então, quer dizer, essa influência vai fazer com que as pessoas vão começar a se impregnar daquilo que está transformando a sua vida. Meus irmãos, eu tenho uma dificuldade de entender quando uma pessoa se converte e ela não coloca esses frutos para fora. É difícil de entender isso. Porque o que acontece? Aquele que vive com Cristo, ele tem necessidade de levar isso para frente. Lembrando, houve uma situação onde Cristo libertou um homem praticamente de uma legião de demônios e ele disse, Senhor, eu quero te seguir. E Cristo disse, não, eu quero que você volte para sua casa e conte para os seus o que Deus fez na sua vida. Você sabe o que aconteceu com esse homem? Ele voltou não só para casa, mas ele pegou aquela região ali de Decápolis, que são 10 cidades ali, próximas ali do Mar da Galileia, e ele pregou para todas aquelas pessoas. Filipe, quando chegou lá para pregar, depois já em Atos dos Apóstolos, aquela região já estava evangelizada por esse homem. Nós nem sabemos o nome, nós não sabemos nem a procedência, nós sabemos que a Bíblia relata que ele estava endemoniado e Jesus libertou e ele voltou para sua casa e pregou para aquela gente. E o que eu digo para você? O que Jesus tem feito na sua vida? Eu acabei de receber uma mensagem agora de uma pessoa relatando que um senhor de 93 anos, lá na Itália agora, devido ao coronavírus, ele saiu do respirador, da onde que ele estava, e recebeu alta e foi para casa. Quando ele estava chegando no saguão do hospital, ele ficou um dia usando o respirador no hospital. Apenas um dia. E disseram para ele, a sua conta é 500 euros. E ele falou que ele começou a chorar. As pessoas em volta falaram, calma, não, isso é pouco, o senhor vai conseguir pagar e tal. Ele disse assim, não, eu não estou preocupado, eu tenho condições para pagar isso. O que me está causando dor é que para eu respirar usando um aparelho, eu paguei 500 euros. Eu respirei 93 anos sem Deus me cobrar nada. Quanto que será que eu estou devendo para Ele? Quanto que nós estamos devendo para Deus de tudo que Ele já fez por nós, irmãos? Então quer dizer, a sua vida tem que ser uma vida abundante nas mãos do Senhor. Você tem que ter mudança plena. Você tem que buscar a presença do Senhor e levar ao conhecimento das pessoas o quão bom é Deus, quão bom Cristo é para nós, quantas coisas Ele tem feito por nós, e pregar a sua palavra para essas pessoas, para que eles encontrem o mesmo prazer que você tem. No verso 4, ele vai dizer o seguinte, mas não é assim com os perversos, eles são como o debulho que o vento carrega. Quer dizer, é a mesma coisa que você pegar o café, colocar numa peneira e ficar peneirando ele e jogar para o alto, a palha vai subir e o vento leva embora. É a mesma coisa os perversos para Deus, serve para nada. Mas você, eu, todos nós temos um valor muito alto
que Deus pediu para que seu Filho Jesus Cristo pagasse por mim e por você e pelas nossas vidas. E nós temos que ser gratos. Deus, ele só quer a nossa fidelidade. Ele só quer que nós estejamos com Ele todos os dias da nossa vida. E que nós possamos levar essa mensagem do Evangelho para aqueles que estão necessitados e carentes, irmãos. O apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha de pregar esse Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O que nós estamos falando aqui é o poder de Deus. O salmista está dizendo que aqui é o poder de Deus que está agindo. No verso 5, ele vai dizer assim: por isso os perversos não são salvos no julgamento, nem os pecadores participarão da assembleia dos justos. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas, pelo que elas estão fazendo no mundo, elas pensam que Deus não está vendo. As pessoas fazem tudo o que há de ruim nesse mundo, mas não imaginam que Deus está vendo tudo o que elas estão fazendo, sabe de tudo. Só que um dia haverá um tribunal, sendo aqui nessa vida, não, mas é certeza que Deus já está julgando essa causa. E por isso que nós estamos falando aqui, enquanto houver tempo, você tem condição de pedir perdão ao Senhor, se colocar diante dele, para que ele apague esse seu passado, como apagou o nosso passado, que cremos na obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para isso, nós temos que saber que nós não vamos participar desse tribunal. Isso está reservado para aqueles que não creem na palavra do Senhor, não creem no seu Filho Jesus Cristo, e nós vamos ser separados numa assembleia aonde Cristo vai vir nos buscar e levar para morar com Ele eternamente. Então, quer dizer, nós temos que entender que nós estamos nas mãos de Cristo e nós temos que continuar nas mãos dele. O verso 6 finaliza dizendo: pois Adonai reconhece o caminho dos justos, enquanto o caminho dos perversos será arruinado. Isso quer dizer que o caráter daquelas pessoas que não se moldarem a Deus já tem juízo pronto. O seu caráter, sendo moldado conforme a palavra de Deus que nós estamos falando aqui, aquele que é justo, ele se deleita, ele tem prazer. O bem-aventurado, que nós dizemos aqui, aquele que é feliz, aquele que tem Deus como o seu guia, o caráter dele vai ser moldado conforme a pessoa de Cristo. A fonte disso vem do próprio Deus. E outra, por que ele faz isso? Por causa do seu amor, que é infinito para conosco. Mas não basta isso, basta a gente querer também. Os resultados disso tudo que nós estamos falando para aqueles que creem e não participarão desse julgamento são o sustento de Deus por toda a eternidade, o livramento de Deus de todos os males desse mundo e de tudo que puder vir, e também a aceitação por Ele e o fim glorioso que é estar morando com Ele. O caminho do prazer, o caminho do orgulho, da descrença, da blasfêmia, da perseguição, da procrastinação, de aceitar a chamada de Deus, da autoilusão com as coisas desse mundo, um dia vai chegar ao fim. Um dia isso vai acabar. Para nós que cremos em Cristo, teremos morada eterna. Para quem não tem a sua crença em Jesus Cristo e a entrega da sua vida e os frutos dessa árvore brotando em você mesmo, para que o Evangelho seja pregado através da sua vida, através do seu comportamento, tem resultado pronto também, que é a perdição eterna. Deus não quer que ninguém vá para a perdição eterna. Mas, infelizmente, Ele tem algumas regras que nem todos querem cumprir. E eu espero que nessa noite você decida-se cumprir essas regras e que
Deus venha habitar dentro de todos nós, que um dia todos estaremos juntos na presença do nosso Deus e que Ele venha fazer a boa obra na nossa vida e que o nosso Deus, Ele venha transformar e mudar esse mundo para que as pessoas cheguem até Ele e o conheçam. Lembre-se, infelizmente esse momento de pandemia é um momento propício de você levar a palavra de Deus para as pessoas. E eu te incentivo, se essa palavra ela te tocou de alguma forma e você acha que é útil para alguém, compartilhe, porque Deus nos deu de graça e nós temos que dar de graça. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir ao Senhor para que Ele venha fazer um avivamento nesse mundo. Nós precisamos de um avivamento nesse mundo. Precisamos que Deus venha queimar os corações das pessoas e que venha transbordar a sua graça e que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Pai. Estamos reunidos aqui em Teu nome. Eu peço que o Senhor venha nos ajudar agora. Pai, a ser canais de bênção e que o Senhor venha mudar a vida dos Teus filhos. Pai, transforma as nossas vidas para que possamos levar a Tua palavra àqueles que precisam. Aqueles que estão em dificuldade também eu peço para que o Senhor venha socorrer. Que o Senhor venha transformar o coração dos Teus filhos agora, Pai. Que o Senhor venha tomar conta, Pai, das nossas cidades, nossos estados, a nossa nação, os nossos governantes, Pai, que o Senhor venha dar direção, que o Senhor acabe com esse caos político aqui no nosso país, Pai. Senhor, coloca a Tua mão também sobre os profissionais de saúde, sobre todos que estão trabalhando no seu limite. Pai, abençoa suas vidas, sustenta eles nas Tuas mãos. Visita também esses leitos de UTI, essas CTIs também. Meu Deus, nos ajuda. Coloca a Tua mão sobre os nossos familiares, sobre as nossas casas e nos ajude. Porque nós precisamos de Ti, Pai. Carecemos do Teu cuidado. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, porque nós Te agradecemos por tudo, Pai, e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, compartilhe essa mensagem. Compartilhe com aquele que precisa. Siga também nas redes sociais. Essa mensagem vai estar disponível daqui a pouquinho no Spotify. Procure lá, IPR de Novaes. Também no YouTube, IPR de Novaes, Salmo 1. Aqui no Facebook, também no nosso Facebook da nossa igreja, também IPR de Novaes. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor venha levantar o seu rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e todos nós dizemos amém. Quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui mais uma vez, se o Senhor permitir. Deus te abençoe e te dê uma boa noite em nome de Jesus.